Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Olha, antes de você saber quem é o nosso convidado desta quinta-feira, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal e também seguir as nossas redes sociais para você acompanhar todo o desdobramento desse episódio, que está muito especial. E nós vamos falar, tá chovendo, né? Essa semana está uma semana meio chuvosa e nada melhor do que falar de alimento, de colheita e também de agronegócio, de soja. Nós estamos aqui com o presidente da AproSoja, o Lucas Costa Beber, que é um cara aí que está à frente dessa entidade muito importante, não só para o estado, mas para o Brasil e até para o mundo, porque a soja, ela vai longe, né, Lucas? Muito obrigada por você ter vindo aqui, presidente. É um prazer estar recebendo o senhor aqui. Obrigado, Grace. Um prazer também poder conversar com vocês e passar um pouquinho, né, de todo esse panorama da produção aqui de Mato Grosso e também da AproSoja, né, os trabalhos que ela desempenha em prol dos produtores aqui do estado. Olha, eu percebi nesses últimos meses que a AproSoja ela anda se posicionando muito, porque é muito BO para resolver. É a moratória da soja, é o plano safra. A AproSoja, o senhor como presidente, o senhor tá tendo que fazer esse olhar também de política, porque não é só o produtor agora, Exato. né? Você tem que mexer ali com as articulações, brigar pela categoria, Claro, né? claro. Na verdade, a AproSoja não tem como separar ela de política. Ela atua politicamente em prol do setor, porém não tem nada ligado à política partidária. Nós temos que conversar com todos. É claro que às vezes tem partidos ou políticos que por sua ideologia não querem dialogar ou ao menos ouvir, né, o setor. Isso é natural, mas nós buscamos sempre ter o máximo de diálogo com todos, apresentar as nossas demandas, como diz, sempre mostrar o outro lado. E uma das coisas que a gente sempre carrega em mente, antigamente as entidades falavam, isso prejudica o produtor. De fato, nós estamos aí para defender o produtor, mas nós temos que mostrar que muitos impactos contra a produção também impacta a sociedade, o Estado, então temos que levar para isso. E o meu papel como presidente é defender, quando as coisas não estão certas ou injustas, lutar pela classe. Foi para isso que foi confiado o meu cargo e é isso que eu devo fazer, sempre defendendo. Então, quando a gente faz, às vezes, alguma cobrança forte, cobra um posicionamento político, na verdade, de fato, cobrando aquilo que o legislador, o executivo deve fazer, de fato, ou que ele está fazendo de forma com viés que está prejudicando o setor. Então, eu tenho sempre que me posicionar. Que lado político não está ouvindo os produtores? Na verdade, eu vou dar um exemplo, né? Nós temos a moratória da soja, tivemos uma lei aprovada aqui no estado pela Assembleia Legislativa, passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, depois passou pelo governo do estado, é analisado, né, por todo o jurídico do governo, e tivemos essa lei aprovada, sancionada e promulgada. E agora um partido, o PSOL, entra com uma ação dizendo que a lei coloca em risco a sustentabilidade. Ora, como coloca em risco se a moratória sobrepõe a nossa legislação nacional? Ou seja, o produtor do bioma amazônico ele já é obrigado a conservar 80% da sua área. Aí vem uma lei que trata de incentivos fiscais que fala que imposições, acordos comerciais que sobrepõem a nossa Constituição e o nosso Código Ambiental são sujeitos passivos a perder incentivos fiscais. Inclusive, a lei não trata de sustentabilidade, ela trata de incentivos fiscais. Então, já essa defesa do PCdoB já é errada, porque não é esse o objetivo da lei. A lei é para tratar de incentivos fiscais e, claro, a moratória da soja ela está ultrapassando a nossa legislação, ou seja, os números comprovam que o produtor brasileiro é o que mais preserva no mundo, é o único produtor que preserva a floresta
em pé dentro da propriedade, e aí vem uma imposição que prejudica não só o produtor, eu volto a falar, a sociedade, os municípios. Vou dar um exemplo, os municípios aqui do norte do estado, que antes da ligação com Miritituba, né, a saída pelo norte do escoamento dos nossos grãos, principalmente do eixo da 163, que é o maior produtor, municípios que antes praticavam a pecuária, agora podem praticar agricultura porque há viabilidade econômica. Só que naqueles municípios, aquelas propriedades que desmataram legalmente, respeitando o Código Florestal mais restritivo do mundo, eles não têm para quem comercializar, já que as empresas signatárias da moratória compõem 94% do mercado comprador. Ou seja, o partido PCdoB, que se diz um partido socialista, comunista, que luta pelas classes, principalmente as mais desfavorecidas, está desfavorecendo municípios e a chegada também de melhorias sociais para esses lugares, que nós sabemos que os municípios que têm o maior PIB, o maior índice de desenvolvimento humano, é onde a soja está presente, e quanto maior a presença, melhor a economia e o desenvolvimento humano desses municípios. E seria uma oportunidade para lá também. E as atitudes como essa desses partidos, que na minha opinião não estão preocupados com o povo, eles estão defendendo algum interesse protecionista lá do exterior, prejudicando o nosso desenvolvimento e a nossa produção. Presidente, eu acompanhei algumas semanas atrás, eu acho que foi no final de janeiro, se eu não me engano, esteve uma comitiva reunida lá em Brasília, né? O senhor presenciou, que foi a deputada Janaína, o senador Wellington, essa reunião, como que foi o que despachou lá em relação à moratória? Tá, eu participei dessa reunião, fui junto, acompanhei, né? Foram outros deputados também, o Chico Guarnieri, o Wilson Santos, e conversamos lá com o ministro Flávio Dino. Vai ter uma audiência pública do Senado, que é um momento de se debater melhor isso daí, da sociedade estar presente, principalmente esses produtores prejudicados, a classe política vai estar participando. Há uma proposta da deputada Coronel Fernanda, que é um pacto, né, de conformidade pela sustentabilidade, ou seja, seria um pacto no qual todos estariam unidos pela sustentabilidade, o respeito da nossa legislação ambiental, e também de se criar políticas que viabilizem a regularização dos produtores que estão regulares, porque nós temos também que separar duas coisas. Eu não estou aqui para defender o que é certo e errado, mas tiveram produtores que lá no passado, devido à morosidade do Estado em se dar autorização, às vezes eles fizeram o desmate sem autorização, porém esse desmate respeita ao Código Ambiental, ele não ultrapassou aquilo que é permitido. Então é se fazer a regularização, porque ele está irregular e não ilegal. Agora o ilegal é aquele que ultrapassou a lei. Isso nós não apoiamos, jamais vamos apoiar. Se a lei serve para um, serve para todos. E vocês não têm um minuto de paz, né? Porque veio a suspensão aí dos financiamentos do Plano Safra. Exato. O ministro nosso, né, que é mato-grossense, nosso ministro Carlos Fávaro, né, chegou até a fazer declarações. Como que está essa questão no impacto, né, da produção? Eu vou aproveitar o gancho, sair um pouquinho e voltar, né? Nós vimos aí um assunto pertinente que vem sendo tratado. Nos preocupa um pouco a questão da isenção da taxa de importação de alimentos de outros países. Isso inclui a soja, o milho, a carne. Aí você fala em Plano Safra. O produtor norte-americano, que é o maior produtor de milho e exportador do mundo, que agora nós estamos alcançando os Estados Unidos na exportação, eles têm um belo incentivo para a produção de milho lá, tem juros atrativos, subsídios e um seguro que garante a renda do produtor caso ele tenha alguma intempérie climática. Ou seja, é muito mais seguro se produzir lá nos Estados Unidos. O governo incentiva, inclusive alguns subsídios chegam a ser injustos ante nós na concorrência internacional. E aí o nosso governo, que cada ano
por mais que ele fala que o Plano Safra é maior numericamente, se você considerar a inflação, o Plano Safra está menor. Os nossos juros para alguns tipos de crédito acima da taxa Selic, que já está muito alta aqui no país. Aí agora a suspensão do Plano Safra. Ele está desincentivando a produção interna aqui dentro do país, né, criando dificuldade, e está favorecendo a importar milho de país que subsidia. Então, para você ver a grande incoerência do que vem acontecendo para nós. E aí é algo muito bonito de se falar, vai baratear o preço dos alimentos, talvez alguns no curto prazo. Só que nós temos que lembrar que isso desincentiva a produção aqui dentro. Não é à toa que Mato Grosso teve diminuição de área. Esse ano a área deve ficar entre 6,8 a 7 milhões de hectares de milho. E 2 anos atrás nós estávamos produzindo quase 7 milhões e meio. Então você desincentiva, perde mercado internacional e fica sujeito somente aos preços lá de fora, porque você não tem, acaba diminuindo a oferta interna. Então no longo prazo você vai causar desincentivo à produção, desemprego, principalmente na área rural, sejam diretos e indiretos, e novamente virá inflação de alimento lá na frente. Então, você tapa um buraco aqui, mas abre um maior do lado. Já chegaram a analisar se essas situações do Plano Safra, moratória da soja, desses partidos, se não é meio que uma retaliação por a maioria dos produtores aí terem apoiado o candidato de direita, porque eu lembro do primeiro mandato do presidente Lula, de Dilma e tal, eles eram super apoiadores dos produtores rurais, tinha o Pronaf, tinha até grandes cerimônias em Brasília, né, com os produtores rurais. Vocês acham que não é uma retaliação? Pode ser, eu nunca acreditei que de fato eles gostavam, e hoje se cria, você falou em Pronaf, agricultura familiar, eu acho que tem que parar com isso no Brasil de fazer essa separação. A agricultura é tudo, tem gente que fala que o alimento não vem do agronegócio, vem da agricultura familiar. Então hoje aqui no Mato Grosso nós temos produtor fazendo 3 safras, planta soja, arroz, feijão, ou soja, milho, feijão, alimentos que vão direto para a cesta básica. O que o brasileiro mais come é arroz e feijão. Aí vem o gado. Nós temos pequenos criadores e temos grandes criadores. Para a gente encerrar, eu queria saber por que os alimentos estão tão caros? São vocês, produtores, que estão aumentando? Ou é toda essa instabilidade aí voltada para o setor de vocês? Na verdade, o produtor, ele não é o vilão da história, ele é a solução. E para isso nós temos que ter políticas. Algo muito negativo que provoca a inflação é a alta do dólar. Isso é consequência dessa gastança desenfreada do governo federal, que não é favorável à responsabilidade fiscal. Isso já foi ouvido da boca do nosso ministro. Isso acaba fazendo perder investimentos dentro do nosso país, deixa de atrair capital de fora e, na verdade, gera fuga de capital, gera insegurança econômica, insegurança de investimento, e isso acaba elevando o preço do dólar, e hoje as commodities estão atreladas ao mercado internacional, o dólar, seja para nós produzir e exportar, e seja mesmo ele retirando taxas para importar. E se nós diminuir a exportação, nós vamos inflacionar ainda mais, porque vai diminuir a oferta de alimento aqui dentro do país também. Então, o produtor é a solução. Quanto mais nós conseguir produzir, melhor. Para isso nós precisamos de mais logística, nós precisamos de financiamento com juros atrativos, juros mais justos. Precisamos que o governo tenha responsabilidade fiscal para diminuir a inflação e aumentar essa segurança dentro da economia para atrair investimento e diminuir os juros. Presidente, queria te agradecer por ter vindo aqui. Você deu uma aula para a gente e mostra que a situação não está fácil, né? Não está fácil para vocês e o setor está aí na peleja, como a gente diz. Eu sempre falo, nós temos que deixar a ideologia política de lado e pensar em todos.
seja no agricultor, seja na sociedade. Então nós temos que trabalhar para todos e é isso que eu cobro dos políticos de olhar e é esse trabalho. Se nós queremos diminuir a inflação, ter melhores preços, nós temos que incentivar a produção. O mercado não está ajudando. Nós tínhamos soja no porto aí há pouco mais de 2 anos a quase R$ 200 no porto de Santos. Hoje nós temos aí pouco mais de R$ 120 no porto. Então é uma diferença muito grande e os insumos vêm aumentando o preço. Então para isso nós temos que ter políticas que favoreçam essa produção de alimento, incentive e também se deixa a ideologia como para a construção da Ferrogrão, que ela vai ser um balizador do preço do frete não só para Mato Grosso, mas para o Brasil inteiro, vai diminuir a emissão de carbono e também vai tornar a nossa economia rica, que aquele dinheiro que nós perdíamos para mandar desprendendo mais energia para outros lugares, vai ficar mais barato e esse dinheiro vai circular aqui na nossa própria economia. Certo. Presidente, obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu vou deixar aí as redes sociais da ProSoja para você seguir lá e acompanhar todo esse trabalho deles, dessa instituição e ver como que vai ser o andamento, né, dessa moratória, essa questão também aí do Plano Safra e também a questão climática, como que vai ser esse ano, porque agora está tendo bastante chuva. Para você que ficou com a gente até agora, obrigada pela sua audiência, eu te agradeço você estar aqui e aproveita e se inscreve no nosso canal. Até mais!